E aí, pessoal, vocês estão bem? Espero que sim. E hoje estamos aqui para mais uma aula, agora sobre a nossa última estrutura condicional, que é a switch case. Sabe quando a gente entra num aplicativo, por exemplo, e lá tem um cardápio. E no cardápio, pensa no cardápio assim, que tá enumerado, né? Número 1, sei lá, frango, número 2, carne, número 3, salada. E aí você vai lá e escolhe um desses números. E aí algo acontece a partir dessa escolha. O switch case, ele é basicamente isso, né? É você ter uma estrutura onde te permite fazer escolhas. E essas escolhas vão trazer algo. Eu vou trazer aqui o nosso Gitbook para a gente falar um pouquinho melhor sobre o switch case, tá? Estrutura condicional switch case em Java. O switch case é uma estrutura condicional utilizada em situações onde temos diversas opções ou casos que dependem do valor de uma única variável. Ela é uma alternativa ao uso de múltiplos comandos if else, tornando o código mais organizado e legível. Vou explicar agora um pouquinho aqui sobre a sintaxe básica da estrutura do switch case. Ele começa ali com duas palavrinhas-chave, né? Que já o próprio nome já diz, que é o switch, que é a escolha, entendeu? E a estrutura básica do nosso switch case é o próprio nome dele, né? O switch, que é a escolha, e esse switch recebe a nossa variável. É quem vai nos dizer para qual caso o nosso código irá se direcionar. E os cases são os blocos de código que vão ser trazidos para a gente a depender da nossa escolha. Ou seja, escolha através de uma variável e receba o caso equivalente àquela escolha. Aqui eu já expliquei, né, de uma forma geral, que switch, palavra-chave que inicia a estrutura condicional, a variável. A gente já sabe, né, os tipos de variáveis, pelo menos as primitivas, um int, um char, string. A gente ainda não conversou diretamente, mas vamos conversar porque ela não é uma variável primitiva, entre outros. O caso, eu falei ali de uma forma sucinta, né? Define um bloco de código que será executado se o valor da variável correspondente ao valor do caso. E aqui temos um comandozinho diferente, mas que traduzindo para o português, né? Fica fácil de entender, que é o break, que finaliza a execução do caso atual, impedindo que os próximos casos sejam executados. E temos o bloco de default, que ele é opcional, mas ele é interessante para quando o switch que a gente recebeu ali não atende nenhum dos casos. Ele entra nesse bloco ali dizendo que nenhuma das opções é válida, tente outra coisa, e a gente pode botar no try catch. Mas vamos ver isso na prática. Tenham em mente que o default ele se aplica quando o que recebemos ali como uma escolha, como switch, não é nenhuma das realidades dos nossos casos ali no código. Aqui uns exemplos práticos que eu vou fazer passo a passo com vocês lá na IDE. Eu quero vir aqui para essa parte. Quando usar o switch case? Use o switch case quando você precisa comparar uma variável com vários valores fixos, que foi o exemplo do cardápio que eu dei, né? A gente pode ter ali um cardápio e aí tem lá N refeições e a gente faz a escolha ali através do switch, né? Passar ali o que a gente quer, opção 1, 2, 3, por aí vai. Deseja uma estrutura mais organizada. Essa estrutura pode ser usada sim para substituir um emaranhado de ifs e elses. Porém, contudo, como eu sempre falo para vocês, é muito necessário avaliar qual é a situação, qual é a necessidade, qual é a lógica, a regra de negócio, para entender qual a melhor estrutura de decisão se encaixa ali para aquela realidade. Evite usar quando. As condições dependem de intervalos ou cálculos. Nesse caso, use o if-else.
E as vantagens de usar. Melhor legibilidade, organização para múltiplos casos, ideais para valores fixos, né? Escolhas fixas. E desvantagens. Não é ideal para intervalos ou expressões booleanas complexas. Pode não ser tão flexível quanto o conjunto de if e else. Então é aquilo, né, gente, que eu sempre venho dizendo. Escolha da estrutura condicional tem que ser avaliada de acordo com o cenário. Vamos agora aqui para a IDE, para a gente fazer juntos aqueles exemplos. E vejam só, já coloquei o meu switch aqui, mas antes de colocar meu switch eu preciso de uma variável para passar dentro do meu switch. E eu preciso também, né, de um scanner. Que minha variável vai receber o valor do console. Beleza? Aqui é a estrutura inicial do nosso switch. Eu já tenho uma escolha e minha escolha já recebe um input ali pelo teclado. O que eu preciso agora? Preciso elaborar os meus casos. E como é que a gente faz isso? Case. Eu vou colocar aqui. A gente está recebendo o quê, gente? Ali no nosso switch está recebendo um inteiro, né? E no nosso exemplo aqui, a gente está fazendo um case para dias da semana. Então, vamos colocar aqui, ó, como está no exemplo. Case 1, 2 pontos. E por que case 1, Maria? Porque, olha só, veja bem. Quando a gente faz aqui switch e passa dia, visualizem que a gente está passando aqui um inteiro. Beleza? E esse inteiro que vai percorrer os cases e vai verificar se isso aqui é igual a isso aqui. Se for, ele entra no bloco de código e executa pra gente. Poderia ser um string, poderia ser um double, mas ele vai pegar esse valor que ele recebeu aqui e vai, logo após do case, comparar. Isso é igual a isso? Se for, executa o bloco para mim. No nosso caso aqui, vão ser dias da semana. Então, eu fiz aqui case 1. Vou colocar aqui, ele começa na segunda-feira. Isso é o que ele vai executar ao entrar nesse bloco, porque ele identificou que o que a gente recebeu aqui é igual a isso aqui. E logo após a execução, fiz tudo que eu tinha que fazer dentro desse bloco, dou um break. Para ele não continuar executando os casos seguintes. E aí, vou para o segundo caso. Case 2. Terça-feira. Fiz isso, dei meu break. E olha, gente, eu já vou executar aqui, mesmo com 2 casos, para vocês já perceberem como é a dinâmica. Olha lá, ele rodou, estou esperando a minha entrada. Eu vou dizer que minha entrada é um int com valor 2. Trouxe lá, terça-feira. Meu código fez o quê? Recebeu o meu input vindo do teclado, que foi valor 2. Passou esse valor aqui em switch, na minha escolha. Meu dia agora é o 2. Veio aqui e comparou. Case é 1? Não. Passou direto. Case é 2? É. Beleza. Entrou, executou. Agora percebam se eu fizer isso aqui, ó. Tirar meu break. Vou rodar de novo. E vou dizer agora que a minha escolha é 1. Olha o que ele fez. Trouxe segunda-feira e terça-feira. Por quê? Ele entendeu que o meu dia é equivalente a 1. Veio aqui e comparou. Olha, case 1. Entrou, executou, mas não achou o ponto de parada. Então, ele seguiu.
O que vier depois ele executa. E isso não está acontecendo só porque ele pegou do primeiro case e foi descendo. Isso poderia acontecer no meio do case, no final tendo mais um ali para terminar, no início. E eu vou mostrar para vocês agora. Vou fazer aqui case 3. E vou rodar de novo. Vou colocar agora que minha escolha é 2. Eu quero terça-feira. Mas olha o que ele fez. Trouxe terça e quarta. Ele chegou, recebeu meu dado, alocou aqui o valor 2, veio aqui, comparou, viu que não era 1, chegou aqui, opa, é o 2. Entrou, executou, mas não achou o ponto de parada. Então ele seguiu. Vamos pro 3, e se tivesse aqui, vamos pro 4, vamos pro 5. Então, assim, é muito importante nessa estrutura de switch case colocar o break. Senão você vai ter um resultado que não é o esperado. Ele vai entrar no caso e vai sair levando os outros aí também juntos. Então, pessoal, de forma geral, isso aqui é o switch case. Teria aqui mais uma coisinha que é do próprio switch case, que é o default, que é quando a pessoa escolhe uma opção que não tem nos casos. E aí eu poderia colocar aqui Sort escolha inválida. E isso aconteceria no seguinte cenário, por exemplo. A gente aqui sabe que só temos caso 1, 2 e 3. Aí a pessoa escolhe caso 8. Escolha inválida. E aí o nosso sistema para. Isso não é o ideal, né? Mas depois a gente vai ver um tratamento de exceções que vai fazer com que o nosso código continue rodando, mesmo quando recebe ali uma opção inválida, para ele não travar assim abruptamente. A gente vai fazer essa tratativa aí de exceptions, né? Mas isso aí fica para uma outra aula. Gente, de forma geral, switch case é isso. É um if com a declaração mais específica. E aula que vem, vamos fazer alguns exercícios com o switch case, tá bom? Vou fazer um bem tradicional, que é o do cardápio. Dias da semana a gente já fez. E a estrutura aí é basicamente essa. Posso estar trazendo também umas coisas mais complexas dentro do caso, né? Os resultados assim mais elaborados. Pra gente ter uma dimensão maior do que dá pra fazer com o switch case. Beleza, galera? Para essa aula é isso. Espero que tenham gostado. Aula que vem a gente se encontra. Então, até lá. Valeu!